Isso aqui é só uma introduçãozinha rápida, teórica, para a gente entrar na parte de identificação humana, tá? Bom, a criminalística, que é a parte das ciências forenses relacionada com as ciências mais exatas e biológicas, né? Na realidade, a ciência forense se divide em duas áreas, a criminalística e a medicina legal. Na medicina legal se agrupam aquelas ciências da saúde, né, ligadas com o corpo humano, a medicina legal, a odontologia legal, a, uma série de divisões da medicina legal, tanatologia forense, que é o estudo do tempo da morte, a patologia forense e assim por diante, né? Se o cara morreu de doença ou não. A criminalística está mais ligada às ciências exatas e biológicas, propriamente dita, né? Definição é que a criminalística é a ciência que sistematiza a observação, interpretação e descrição dos elementos sensíveis. Elementos sensíveis que se pode sentir, né? Sentir com a mão, com o olfato, com a vista e tal, ou com aparelhos, né? Que esses elementos sensíveis são encontrados no local do fato, que pode ou não ser um crime, né? No instrumento utilizado pelo agente ou no corpo da pessoa. O objetivo básico da criminalística é estabelecer um vínculo entre pessoas, a circunstância que ocorreu o fato e o evento em si. Tá? Mais resumidamente, é estabelecer a verdade material dos fatos de interesse judiciário. E a definição mais resumida que tem da criminalística é que é a ciência que transforma vestígios em indícios. O vestígio é aquilo que tudo que pode estar ou não ligado a um fato delituoso, um fato de investigação. E o indício é aquilo que efetivamente está ligado ao fato de investigação. E assim, as ciências que auxiliam a criminalística são a química, né? Os químicos acham que é só a química que auxilia a criminalística, tanto que tem o único curso que a USP tem na área forense é de química forense, né? Não tem física forense, eu tentei até implantar pelo menos uma disciplina disso na física, não consegui. Na engenharia, dentro da engenharia de segurança, tem uma areazinha lá que de alguns pontos relativos à engenharia forense e tal, mas o único curso mesmo de graduação na área forense, na USP, é o de Química Forense, lá em Ribeirão Preto. Tá? A física ajuda com uma série de exames de materiais, cálculos matemáticos, e a biologia, a identificação de fluidos e a identificação humana, que é o ponto que a gente vai tocar mais abrangente hoje, tá? A criminalística segue alguns princípios fundamentais. Como toda ciência, né, ela tem alguns tipos postulados. Né? O princípio da observação é o mais importante. Isso foi estabelecido por um criminalista chamado Edmond Locard. Todo contato deixa uma marca. Edmond Locard estabeleceu esse princípio lá por volta de 1880. Dizem que ele era um fanático seguidor do Alan Coyle, né, o autor do Sherlock Holmes. E com base nos livros do Holmes, ele começou a desenvolver uma ciência na área jurídica, ele era juiz de direito, né, que seria o nascimento da criminalística. Né? Edmond Locard era um juiz francês. Né? Então, ele dizia que todos locais de crime, todos os locais de fato de interesse judiciário, tinham que ter vestígios. Hoje nós sabemos que são vestígios e microvestígios, né? Que podem ser descobertos apenas por uso de aparelhamentos especiais. E esses vestígios levam a indícios sobre a autoria, sobre a circunstância que ocorreu o fato, sobre a forma como ocorreu, e pode levar também ao esclarecimento total de um crime, né? Um corolário desse princípio pode ser colocado como: a ausência de vestígio não significa necessariamente o vestígio da ausência. Então, eu falava para meus alunos sempre, né, que
Vejam, se você chegou numa cena de crime e não achou nenhum fio de cabelo, não significa que o criminoso seja careca, né? Quer dizer, a ausência de vestígio não é o vestígio da ausência. Uma outra princípio da criminalística básica é o princípio da análise. A análise pericial, a análise criminalística, deve sempre seguir o método científico. Assim, se parte da observação, coleta de dados, estabelece conjectura, uma hipótese, testes e resultados, estabelece uma teoria. Essa teoria na área criminalística chama-se o laudo pericial. E essa teoria tem que gozar da propriedade da oh, meu Deus, reprodutibilidade, como toda tese científica, né? O terceiro princípio importante é a da interpretação. Todos os vestígios, antes de se transformar em indícios, devem ser interpretados, né? Por exemplo, você tem dois objetos que podem ser indistinguíveis, mas eles nunca serão idênticos. É o caso, por exemplo, de gêmeos, né? O caso, por exemplo, de duas armas de crime encontradas, elas podem ser muito parecidas, da mesma marca, do mesmo modelo e tudo, mas se você analisar microscopicamente uma, ela vai apresentar diferença em relação a outras. Se não apresentar diferença, elas são a mesma, são idênticas, né? Na criminalística se distingue basicamente dois princípios relativos à identificação. Identificação é você separar um conjunto entre muitos conjuntos possíveis. Mas a individualização é você separar um elemento de um determinado conjunto. Ou seja, a individualização é o que a gente normalmente chama de identificação, né? Quando a gente faz a identificação de uma pessoa, na realidade a gente está fazendo uma individualização. É aquela e não pode ser mais ninguém no mundo. O quarto princípio é da descrição. Todo resultado de um exame pericial ele tem que ser descrito, porque ele vai ser passado para o pessoal que não é da área técnica, não é da área científica. Então, o resultado do exame, primeiro, ele não pode mudar em relação ao tempo. Você tem um resultado hoje, daqui a 10 anos, se forem reexaminar aqueles vestígios, não pode ter outro resultado. Pode ter, sim, um resultado mais preciso, mas não contrário ao que você definiu hoje. Acontece muito isso com relação ao DNA, né? Anos atrás, vários crimes teve material humano coletado, mas não tinha exame de DNA na época. Depois de muitos anos foi feito exame de DNA e alguns criminosos que estavam presos foram soltos, inclusive, né? Porque o exame de DNA mostrou que não era material biológico deles. E esse resultado deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Não adianta você fazer um laudo pericial sobre um incêndio, por exemplo, na área de engenharia, com uma linguagem só falando em entropia, uma série de aumento de temperatura em relação ao tipo de transmissão do calor e tal, porque os juízes não vão entender, você tem que transformar aquilo em linguagem juridicamente perfeita, que eles possam entender claramente. E, por fim, o princípio da documentação, que é um dos mais importantes hoje em dia, que é o que rege a cadeia de custódia, né? Toda amostra deve ser documentada desde seu nascimento no local de crime, ou no local que está sendo investigado, até sua análise de descrição final, de forma a estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Então, o perito que foi no local pegou uma cápsula de uma arma de fogo, ele bota num saquinho e já assina com o nome dele, põe data, hora e local onde foi retirada. Fotografa antes de retirar do local, fotografa onde ele estava, direitinho. Aí ele encaminha aquilo para o laboratório que vai fazer o exame. Quando chega no laboratório, quem recebe tira daquele saquinho, põe no outro, novamente, assina com seu nome, data e hora da chegada e tudo, faz todos os exames necessários aquilo, ensaca num outro saquinho lá, lacra uma forma bem
segura e manda de volta, ou para o juiz, ou para o próprio coletor do local, de maneira que está estabelecido um histórico, desde a hora que nasceu aquela prova até a hora que foi feito o exame final e voltou para a justiça ou para quem interessava, né? Isso chama de cadeia de custódia. Vocês devem se lembrar o caso Simpson, nos Estados Unidos, gorou por causa da quebra da cadeia de custódia, né? Então é um negócio muito sério isso aí. Então a cadeia de custódia corresponde a isso, a documentação da coleta, do transporte e da análise e restituição a quem solicitou, tá? Então vamos começar com a parte da identificação humana propriamente dita. Genética forense hoje é considerado o sistema mais importante de identificação humana. E nos últimos 20 anos, isso aí teve um desenvolvimento fantástico, né? Porque eu me lembro quando nós começamos a pensar em implantar o DNA aqui, por volta do começo da década de 90, só se fazia algum exame de DNA com sangue abundante, né? Era mililitros de sangue, para você poder ter uma ideia. E ainda assim eram exames que eram altamente inconclusivos, né? Mas a coisa evoluiu de tal forma que hoje você é capaz de identificar uma pessoa com picogramas de material genético. Nem precisa ser sangue, né? Mas o DNA começou em 1986 com esse Alec Jeffreys. O Jeffreys era um professor da Universidade de Leicester, na Inglaterra, e um pesquisador na área de genética, né? Um biólogo pesquisador na área genética. E ele tinha interesses na Inglaterra, o serviço pericial, o serviço de criminalística era, né? Agora não é mais. Depois da época do terrorismo aí voltou a ser para o Estado, mas na época era privatizado. Então existiam laboratórios privatizados que faziam esse exame. O Alec Jeffrey era um biólogo de um desses laboratórios lá em Leicester. Os laboratórios eles formavam um sistema na Inglaterra que chamava Forensic Science Service. Foi onde, inclusive, eu fiz uma especialização lá na área forense, né? E o Jeffreys descobriu, numa análise genética dele, que o DNA apresentava regiões altamente repetitivas, justamente numa posição da molécula de DNA que não significava genes, não forneciam genes. Era aquilo que ele chamava de DNA lixo, chamavam de DNA lixo, né? E ele percebeu que essas repetições variavam de indivíduo para indivíduo. E estabeleceu que assim era possível identificar, individualizar uma pessoa, não apenas pessoa humana, inclusive animais e plantas, né, através de o que ele chamou de DNA fingerprint, impressão digital de DNA. O DNA é formado basicamente por 4 bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, timina e citosina. A, T, C e G. Essas bases se juntam numa cadeia imensa, formando aquela hélice que a gente chama de molécula de DNA, que é enorme, né? É imensa. E o RNA é formado pelo uracilo, que é esse última molécula que tem aqui, tá? Opa, gozado, eu não consigo. Bom, faz mal. Então, essas 4 nucleotídeos que a gente chama, adenina, guanina, timina e citosina, formam o DNA que a gente tem no nosso corpo, que todos os seres vivos têm na realidade, tá? Essas bases nitrogenadas, elas são complicadérrimas, né? Você tem a ribose, a desoxirribose, geralmente elas se unem através daquilo que a gente chama de pontes de hidrogênio, né? Um OH de uma ribose se junta com um H da desoxirribose e forma uma timina, uma adenosina, guanina ou guanosina também, né? Guanina, adenina,
ou adenosina, é o mesmo nome, tá? Isso forma uma cadeia imensa, que a gente chama de DNA, que na realidade é uma sucessão enorme dessas sequências A, T, C e G, tá? E o DNA forma aquele que a gente tem no corpo, que são os cromossomos, né? Os cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos, e eles é que dizem cromossomos, né? É eles que dão a individualização das pessoas. Esses pares de cromossomos estão aqui mostrados mais ou menos como eles são, cada um tem um número, e dentro desses cromossomos, cada um tem um locus, ou determinados locais que você pode, através de uma sonda, cortar esses cromossomos para fazer análise, para botar outro gene no meio, para fazer uma série de pesquisas, até para curar doenças e tal, né? E o homem, por exemplo, tem o cromossomo XY, e a mulher tem o XX, o homem tem o XX e a mulher tem o XY, tá? É a única diferença entre os sexos, é nessa formação. Então, o DNA, isso de acordo com as descobertas que foram feitas na década de 50, por Crick e Watson, né, com difratometria de raio-x, se percebeu que eles formavam uma hélice espiral desse tipo aqui. Hidrogênio, oxigênio, carbono, são esses átomos coloridos que estão aqui, o fósforo, o fosfato em vermelho, tá? As ligações de carbono e nitrogênio em amarelo, como se fossem os degraus da escada, né? É, uma escada desse tipo aqui, né? Como é que diz? Espiral, de duas hélices, né? Planificando seria mais ou menos isso que está aqui na figura da direita. Bem, conceitos básicos na genética, pelo menos que interessem a forense, né, de interesse forense, que é um genótipo? É um conjunto de informações genéticas de um indivíduo. E o fenótipo é conjunto de manifestações físicas relacionadas a essas informações. Então, um genótipo, por exemplo, é um conjunto enorme de genes formados por aquela sequência ATCG, ATATTT, CCCG. Por exemplo, 800 daquelas sequências formam um gene. Esse gene tem informações genéticas do indivíduo, tá? O fenótipo é como que aquele gene se processa através das transformações bioquímicas para fazer modificações no indivíduo. Um gene, então, é uma sequência de DNA que codifica uma proteína. Somente 1,5% do genoma humano é codificador. O genoma humano tem bilhões de genes, bilhões de moléculas de A, T, C e G. Mas só 1,5% desse genoma codifica proteína. Aí a pergunta, opa, passei alguma. E os outros 98,5%? Esse 98,5% é aquele que a gente chama de DNA lixo. E a descoberta do Jeffries foi justamente essa, que a identificação, a individualização das pessoas, dos indivíduos, dos seres vivos, estava nesses 98,5% que ninguém pesquisava. Vou voltar um pouquinho aqui. Eita. Na área forense, o DNA, ele responde as seguintes perguntas. Quem é a vítima? Se identifica a vítima por algum material genético que ficou no local de crime, ou no local do fato, né? Quem é o pai dessa criança? A primeira aplicação do DNA foi justamente a descoberta da paternidade, né? Porque logo depois da guerra, sabe que na Europa estava uma bagunça danada, ninguém sabia quem era o pai da criança. Então o DNA conseguiu estabelecer um monte de pais e filhos, quem era o pai, quem era a mãe.
Para esse tipo de análise, você tem material abundante, você tira sangue do pai, tira sangue da mãe, tira sangue da criança, então você tem bastante material para fazer análise. Ainda hoje, a análise de paternidade é feita pelo sangue. É a análise mais barata de DNA, talvez. Uma análise de paternidade hoje custa por volta de R$ 1.000, não mais que isso. Com amostra de pai, mãe e criança, né? Agora, quem pertence à mancha de sangue deixada no local de crime, né? Pode ser da vítima, pode ser do autor. Então, o DNA pode estabelecer um vínculo entre uma vítima e um local, ou entre um autor de um crime e o local do crime. Quem deixou espermatozoides no corpo da vítima, casos de estupros, né, por exemplo, pelo espermatozoide você pode identificar uma pessoa. Uma coisa importante, você só extrai DNA de células nucleadas, células que têm núcleo. Células que não têm núcleo não fornecem o DNA completo, fornece apenas meio DNA, que é o chamado DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial traz toda a informação da mãe, mas nenhuma informação do pai. Então, ele tem 50% de possibilidade de identificação. Aqui já passamos. Então, aqui você tem o núcleo da célula, é onde estão os cromossomos. Dentro dos cromossomos estão genes, e os genes são formados por DNA. Então, aqui tem uma figura bem representativa. Isso aqui deve estar aumentado. Se você pudesse ver isso no microscópio, o aumento aqui seria de mais de 700 ou 800 mil vezes, né, para você ver as hélices do DNA. E assim começou o exame de identificação pelo DNA. O primeiro exame genético que era feito na época era só o exame sanguíneo, né? Pessoa que tem sangue tipo A, tipo AB, tipo O, já era alguma coisa. Por exemplo, se você encontrasse sangue tipo A no local e você tinha um suspeito sangue tipo B, você já podia afastar o cara. Mas se ele também tivesse sangue tipo A, não tinha mais como afastar, porque 60% da população tem sangue tipo A. Se você tivesse um suspeito com sangue AB e no local do crime tivesse um sangue tipo AB que não era da vítima, já se teria uma possibilidade maior de identificação, porque o sangue AB corresponde só a 3% da população humana. E se tivesse sangue O, você também não poderia chegar a conclusão nenhuma, porque o sangue tipo O também dá por volta de 35% a 40% da população. Então, esse exame de sangue não servia para muita coisa, né? Agora, só para a gente ter uma ideia, o tamanho dos genomas de diferentes organismos, né? O vírus fago lambda, que eu nem sei o que é isso, tem 5.200 pares de base, quer dizer, a hélice do DNA é formada por um par de base, né? Um de um lado, outro do outro. 5,2 mil. A Escherichia coli tem 4,7 milhões. O Homo sapiens, 3,2 bilhões. E a ameba proteus tem 670 bilhões. Se eu não estiver errado, esse vírus fago é aquele que a gente vê em livro de biologia, que tem uma cabecinha hexagonal e um corpinho redondo, as patinhas. Ele é vírus de bactéria. Ah, é um vírus simples, é 5,2 mil. Agora, a ameba proteus, veja só, tem 670, 200 vezes mais pares de base do que o homem. Não quer dizer que ela seja mais inteligente que o homem, né? Mas quando vocês falarem que o cara tem uma cabeça de ameba, pensa bem que eles têm muito mais genoma, um genoma muito maior que o seu, né? Bom, como é que você faz uma identificação humana? Eu diria melhor, uma individualização humana. Ela começou através de caracteres puramente morfológicos, né? Aspecto da cabeça, do nariz, do olho, altura, largura, peso e tal. Com o tempo passando, alguns tinham tatuagens, cicatrizes que podiam diferenciar as pessoas de outras. Através das fotografias, logo que se começou, né, no começo da década de 20, todos os condenados eram fotografados.
porque se eles fossem soltos depois e cometessem outro crime, podiam ser reconhecidos por fotografia. Até hoje, as polícias do mundo inteiro têm arquivos fotográficos, né? Mas a coisa começou a ficar muito bem definida mesmo através das impressões digitais. E isso se deve um pouco às brigas do Edgar Hoover, né, o diretor do FBI na década de 30, que ele criou um laboratório de impressões digitais e um arquivo de impressões digitais que se espalhou pelos Estados Unidos inteiro. Mas não foi ele que descobriu impressões digitais. Impressões digitais já tinham sido estudadas muito profundamente por um argentino chamado Juan Vucetich, argentino-sérvio, né? No começo da década de 20, do século 20, em 1902 ou 1903, ele publicou um sistema de classificação das impressões digitais. Foi a primeira vez que era possível você separar as impressões digitais pelo desenho digital que elas apresentavam. Então, descobriu que só existem 4 tipos fundamentais de impressões digitais: o arco, o verticilo, a presilha interna, a presilha externa. E aí, através desse estudo, ele estabeleceu uma série de subtipos, e com isso ele conseguiu formar um sistema de classificação decadactilar. Pegava um bandido lá que foi preso, pegava a impressão dos 10 dedos dele, colocava aqueles símbolos na ficha datiloscópica dele, e aquilo ficava no arquivo. Quando o cara saísse, alguma impressão digital dele fosse encontrada no local de crime, você ia no arquivo e comparava aquela impressão encontrada no local com as várias fichas decadactilares que tinham no arquivo lá. E uma série de crimes foram esclarecidos assim. Mas, na época, havia pouquíssimos bandidos, não é? E os arquivos eram pequenininhos. Já na década de 30, com os gangsters americanos, o Hoover teve que criar um sistema que não só pegasse dentro de Washington, na capital dos Estados Unidos, mas também os estados onde tinha grande criminalidade. Então, ele estendeu esse arquivo para todos os Estados Unidos. E foi uma briga danada, porque imagine que tinha 1.000 bandidos presos, para a gente falar no mínimo. São 10.000 dedos, 10.000 impressões digitais para você arquivar. Oi, desculpa. Essas 10.000 impressões digitais tinham que ser classificadas de algum jeito. Como o americano nunca aceita nada que não seja americano, eles criaram um sistema de classificação chamado de Henry. Esse sistema de classificação era bem complicado, só eles entendiam, nem a Europa adotou, aqui na América ninguém adotou também, mas, como eles têm muita força, né, esse sistema de Henry foi utilizado depois para ser informatizado. Através do sistema de Henry, criaram sistemas informatizados de busca de impressões digitais, o que ajudou imensamente o desenvolvimento da identificação humana, né? E, por fim, mais modernamente, vieram os marcadores genéticos. Através do DNA, é muito mais, digamos, muito mais simples, né? Muito mais fácil de você identificar uma pessoa do que pelas impressões digitais, principalmente pensando que hoje praticamente não existe crime de contato. O cara vai dar um tiro no outro a 2 metros de distância, não deixa impressão nenhuma. Os crimes de roubo são praticamente com uso de arma de fogo, o criminoso foge e você não tem impressão digital dele no local. Mas os crimes de contato, geralmente facada e tudo, quase sempre deixam impressões genéticas, algum material, ainda que microscópico, da vítima no local do crime. E com a evolução do DNA, cada vez menos material é necessário para você fazer uma identificação da pessoa. Hoje nós estamos na base de picogramas, desde que tenha algumas células nucleadas naquele material,
você pode fazer a identificação da pessoa. Existem outros processos também de identificação humana, como o odontológico, o vocal e tudo, que eu vou falar bem rapidinho de passagem aqui, tá? Mas como é que o DNA pode identificar as pessoas? Porque existe naquele DNA lixo uma coisa chamada polimorfismo, que é um acúmulo de mutações durante diversas gerações, e aquilo varia de indivíduo para indivíduo. Então, se gerou sequências hipervariáveis no DNA humano não codificante, é chamado no-coding DNA. DNA não codificante, quer dizer, DNA lixo, que não serve para nada, a gente pensava nisso, mas ele é a impressão digital da pessoa, está ali. Por exemplo, uma repetição de DNA pode aparecer numa sequência desse tamanho aqui, ó. De repente aparece um AAGCTT, quer dizer, adenina, adenina, guanina, citosina, timina, timina. Aí passa um tempão, adenina, citosina, mesma sequência. Outra vez a sentença aparece aqui. Isso nunca se repete em dois indivíduos diferentes. Vai estar sempre em locais diferentes, vai ser sempre outra sequência. Isso é a característica da individualização da pessoa. Agora, vocês podem pensar assim, poxa, mas essa sequência tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis moléculas. Como é que a gente pode examinar 6 moléculas no meio de bilhões de outras? Isso também foi uma descoberta fantástica, sem a qual não existiria hoje o DNA forense. Seria a mesma coisa que a impressão digital. Um elefante branco que hoje não esclarece praticamente mais nenhum crime. Mullis, M-U-L-L-I-S, então em inglês, que era um biólogo, descobriu que você podia clonar determinadas regiões do DNA. Você não clonava o genoma inteiro, mas se você pegasse um pedacinho do DNA, qualquer que fosse, mesmo que fosse DNA lixo, você poderia, através de uma polimerase, que é uma enzima especial, fazer uma reação em cadeia que você duplicava indefinidamente aquela região do DNA. Isso foi chamado, é um método de amplificação de DNA in vitro, né? PCR, Polymerase Chain Reaction, foi uma descoberta assim fantástica, valeu o prêmio Nobel para o Mullis, né? E graças a isso, com um picograma de DNA, você pode criar N, 2 a N, depende dos ciclos que você fizer da cadeia em reação da cadeia, 2 elevado a N, N é o número de ciclos da reação em cadeia, você reproduz como se fosse um xerox aquela sequência que você que chama de sequência alvo, né? Então, basicamente, a PCR funciona assim: você pega uma fita de um pedaço do DNA, ele abre em dois, isso aí é jogado numa sopa com aquela de várias proteínas, né, com aquela cadeia, com aquela enzima polimerase, e através de ciclos, sobe temperatura, desce temperatura, sobe temperatura, desce temperatura, cada vez que isso acontece, essa hélice abre e fecha, formando duas outras. Abre e fecha, formando duas outras. Então, depois de 100 ciclos, você tem 2 elevado a 100 novas sequências de DNA daquela região alvo, né? Então, o PCR é utilizado em situações que é preciso trabalhar com quantidades muito pequenas de DNA. Amplifica sequências específicas de DNA. Então, os laboratórios biológicos forenses, como a Promega, por exemplo, são laboratórios imensos americanos, né? Desenvolveram determinadas sondas que vão atacar justamente aquele pedaço do DNA onde está a non-coding DNA, né? O DNA que não codifica, DNA lixo. Aquelas sequências cortam o DNA em 2 pedaços e pega aquele pedacinho, separa aquele pedacinho lá, joga no PCR e aquilo vai sendo multiplicado, multiplicado, multiplicado. E com certeza ali tem sequências repetitivas que vão individualizar a pessoa.
Então, resumindo, o DNA duplifica uma fita simples DNA. E essa sequência, a cada ciclo, ela é dobrada, o número daquela sequência, o número daquela região DNA é dobrado, tá? Então, esquematicamente, aqui, você usa um primer, que é a sonda, né, que corta o DNA no outro pedaço. Aí você junta em cada 2, 4, em cada 4, 8, cada 8, 16, e assim por diante. Até que você fica com uma quantidade enorme de DNA. E com uma vantagem, só vai ser multiplicado aquilo que aquele teu primer, tua sonda cortou. Ela só vai multiplicar aquilo que ela cortar, que é como uma tesoura, ela funciona como uma tesoura. Corta o DNA em aquele pedacinho que vai ser multiplicado. Bem, sobre DNA era praticamente isso, né? Agora, vocês imaginem, só para não complicar muito a situação, que tratar com picogramas de material, você pode estar tratando também com picogramas de coisas contaminadas, né? Então, uma das grandes dificuldades do DNA forense é quando você tem mistura. Por exemplo, nos casos de crimes sexuais, você pode ter material genético da mulher que foi violentada com o homem, com a do homem que a violentou. Mas existem técnicas que você separa DNA masculino de feminino. Existem técnicas que você separa materiais geneticamente diferentes. São técnicas muito mais rebuscadas, muito mais caras, mas funcionam hoje. Até técnicas para distinguir entre gêmeos existe hoje, mas não tem nada na área forense. Na área forense, todo o DNA lixo de um gêmeo é idêntico ao do outro. Mas, no DNA paternidade, você pode achar uma sequenciazinha lá que é diferente entre dois irmãos. E aí você pode achar quem é o pai da criança, que é o gêmeo A e não o B, né? Bom, o sistema que ficou meio fora de moda de identificação da pessoa é o sistema da impressão digital. Mas ele funcionou durante muitos anos muito bem. Aqui mesmo nós tivemos um sistema, um arquivo monodactilar muito bem estabelecido aqui na Polícia Técnica de São Paulo, né? E onde tinha, se não me falha a memória, cerca de 150 mil dedos, a gente chamava individual datiloscópica, né? A gente separava por dedos. A gente não, o pessoal que trabalhava lá, que eram técnicos papiloscopistas, né? Tinha mais ou menos uns 1,5 milhão de dedos, mas todos classificados assim, de acordo com a classificação de Vucetich. E tinha um arco, você punha lá a letra A, se fosse no polegar, se fosse nos outros dedos era 1. A presilha interna está voltada para dentro do corpo humano, né? Tem esse desenho aqui. Era 1 I no polegar e 2 nos demais dedos. A presilha externa, E no polegar, E de externo, e 3 nos demais dedos. E o verticilo, que parecia uma dupla espiral aí, era V no polegar e 4 nos demais dedos. E assim você classificava também os subtipos. Então, a individual datiloscópica, quer dizer, para os 10 dedos, vinha classificada como V, E, S, 3B, 3B, 3C, 3B. Se você achava um dedo numa impressão, num local por crime, por exemplo, que era 3B, você ia procurar nos arquivos apenas todos os dedos que eram 3B, como esse do meio aqui, tá? Por sinal, é igual ao outro 3B, mas aí você fazia o exame microscópico para ver onde estavam os pontos característicos de um que diferenciam do outro, tá? É uma pena que a impressão digital, depois que criou-se a forma informatizada de exame, a coisa ficou extremamente cara, extremamente cara. Nós fizemos um projeto aqui em São Paulo para criar um arquivo dactilar chamado AFIS, Automated
sistema de identificação automático de fingerprint de impressões digitais. Para vocês terem uma ideia, na época, 2001, 2002, o computador precisava ter, no mínimo, 3 tera de memória. E a busca de uma impressão digital poderia demorar de 10 a 15 dias. Então, se tornou inviável. A ideia foi, então, pegar apenas dos bandidos famosos, bandidos perigosos, PCC, por exemplo, e botar no banco de dados. Mas acontece que todos esses caras estavam presos por 20 anos, 30 anos e tal, eles não iam sair da cadeia para cometer novos crimes. Então, isso aí acabou ficando num arquivo lá, pedindo aprovação para o projeto, nunca foi aprovado. Hoje eu acho que foi uma boa coisa não ter sido aprovado, mesmo porque seria um enorme gasto que não ia, na verdade, levar a nada, né? Bom, a última forma de impressão de identificação humana, que é pela voz. Mas esse sistema não é considerado infalível pela justiça. Aliás, não é infalível mesmo, tá? Ele é apenas probabilístico. Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa falando alguma coisa que eu não me lembro mais o que é, mas deve ser uma vogal aqui, outra aqui, 3 vogais. A, E, I, alguma coisa assim. Cujo espectrograma está representado aqui embaixo. As cores representam a intensidade, a potência sonora, tá? E a frequência está no eixo da esquerda aí, e o tempo no eixo da direita. Duas pessoas que pronunciem as mesmas vogais não vão nunca apresentar o mesmo espectrograma. Mas vocês imaginem que numa frase a pessoa fala pelo menos 10 vogais. E vocês vejam que a análise tem que ser de alguns milissegundos. Aqui, por exemplo, está em 500 milissegundos, para você ter uma precisão do vocograma dela, digamos assim, do espectrograma da voz dela. Uma análise desse tipo, então, leva um tempo enorme. Imagina você fazer uma análise dessa entre 10 suspeitos. É praticamente inviável, mas quando você tem 1 ou 2 suspeitos, você consegue resultados muito bons. Infelizmente, a Polícia Federal aqui e a Polícia dos Estados optou por um sistema que é simplesmente probabilístico, que era usado, que os Estados Unidos montou logo depois dos 2001, né? Que ele permite que você reconheça um grupo de vozes, digamos assim, 10, 15 vozes, entre 100 e 150 possíveis gravações. E não é muito adequado para a gente, porque você tem um suspeito e tem uma gravação dele, você quer fazer aquela comparação daquele suspeito com essa gravação. E esse programa não serve para isso. Então, você tem que ir na unha mesmo, um por um, fazendo o espectro, ponto a ponto. Tem que exigir que o padrão e a análise que você está fazendo tenham a mesma fonte sonora, ou seja, se foi feita por telefone, telefone no padrão, se foi feita por internet no padrão, porque esses sistemas de gravação, eles cortam certas frequências, né? Então, você tem que estar na mesma janela para poder fazer uma análise adequada. Bom, como eu falei, era uma coisa curtinha, era isso. Eu acho que eu tenho mais nada. Era isso só. Então, tiverem alguma duvidazinha, estamos às ordens, desde que eu saiba responder, claro. Obrigado, Negrini. Tem algumas questões aí no chat. Se você entrar aí no chat, dá para você seguir. Beleza, tá. Então vamos lá. Vestígios e indícios são provas. Não, indícios são provas, vestígios são. Então, para o teu compartilhamento, Negrini, para a gente ganhar a banda aí. Então, onde é que eu paro isso aqui? Deixa eu ver. Parar a apresentação. Isso. Beleza. Tá. Indícios são provas. Vestígios são, vamos dizer assim, tudo que está num local pode ser vestígio. Tudo. Mas quando você faz análise e relaciona aquilo com o fato que está em investigação, aquilo passa a ser um indício. Um exemplo clássico, você chega no local de crime, tem 2 manchas de sangue, tem um cadáver e 2 manchas de sangue. Uma perto dele, outra um pouco mais distante. Se aquele sangue for do cadáver,
é apenas um vestígio, porque não vai ajudar nada na investigação. O cadáver está lá morto, todo ensanguentado mesmo. Mas se você pegar uma análise, uma amostra da outra mancha, e aquela mancha não for do cadáver, aquilo é um indício, porque certamente vai ser do autor. E o indício é prova? É considerado como prova? É prova, o indício é prova. Por isso que as pessoas, a polícia fala, o cara foi indiciado. Ele foi indiciado porque tem prova contra ele. Então, o Ministério Público vai poder oferecer uma denúncia contra ele porque ele foi indiciado. Entendi. Tá? É porque eu acho que assim, é uma questão um pouco mais jurídica, Anderson. O indício é porque a polícia ainda está investigando, então ela vai colocar vários indícios. E como o Negrini falou, ela vai montar uma teoria, que ela vai dizer assim, olha, de acordo com o que a gente apurou, com este indício, eu tenho provavelmente o que aconteceu foi isso. E ele leva para o juiz. O juiz pode, durante o decorrer do processo, aceitar ou não aceitar o indício. Então ele só vira prova quando o juiz fala, esse aqui eu aceito, esse é prova. Então, assim, é tanto que o advogado pode pedir para tirar a prova, ele pode chegar lá e falar para o juiz, olha, essa prova aqui não tem a ver com o caso, ou não interessa, ou não agrega, não coisa. Ele quer desmontar a história que a polícia colocou para defender o cara. Então, assim, o juiz pode definir por tirar ou não tirar aquele indício, ele vira ou não vira prova. Você vai numa sessão civil, qualquer coisa, o juiz vai ouvir algumas pessoas. Ele vai indicar para a escrivã quem é testemunho na pessoa. Todo mundo fala, é testemunho. Não, calma. Todo mundo, quando chega lá, é declarante. Você vai declarar algo. O juiz é que vai determinar. Isso que a pessoa declarou é um testemunho, é verdade. Aí ela vai. O resto fica listado no processo. Mas é como declaração, não tem valor de prova. Só o testemunho tem valor de prova. Então ele tem essas picuinhas jurídicas, é a linguagem deles. Entendi. Uma diferença, a prova técnica, ela é criada no momento do fato. As provas testemunhais são criadas ao longo da investigação. A prova técnica não se modifica, mesmo que seja o caso no Supremo Tribunal Federal, porque ela se baseia na prova científica, Então, uma pequena diferença entre vestígio, entre indício na área jurídica e indício na área técnica, é que o indício é o vestígio que tem realmente relação com o fato, que é uma circunstância comprovada e que pode ser usado, sim, como prova. Ele vai compor a prova técnica. Agora, existem outras provas, como a testemunhal, por exemplo, como a prova emprestada, que eles falam e tal, mas a prova técnica, ela se baseia na ciência, e como científica, ela não pode depois ser desmentida. Tá? Bem, a outra pergunta aqui, a impressão digital pode ser apagada? Dizem que sim, né? Porque hoje em dia os caras se deixam impressão digital, quando deixam, eles tomam cuidado de apagar tudo, a gente vê muito em filme isso, né? Qualquer coisinha que você passa em cima de uma superfície que tem impressão digital, você já borra. Ela borrou, acabou. Quando eu quis dizer apagar, é apagar do dedo. Apagar a impressão digital do dedo. Mais ou menos. Tem certas doenças que fazem isso e o que esses softwares de hoje fazem, por exemplo, quando você tem esse celular com leitor de digital, ele não faz mais essa análise de imagem, igual o Negrini falou que eles queriam implantar na polícia, que ainda bem que não implantaram, né, que ia ser um custo à toa. Eles leem vetores dentro do desenho da tua digital. Então, assim, ele vai ler a tua digital e vai montar um vetor com certos pontos, para ele não ter que guardar uma imagem inteira, que é muito custoso. Ele guarda Isso, na digital ali, você reconhece que os pontos estão dentro daquele mesmo vetor. Então, assim, se você danificar seu dedo, se você pegar uma agulha e ficar raspando por muito tempo uma área do tua digital, a pele vai reconstruindo de maneira diferente lá, porque as camadas de pele vão sendo com o tempo, elas vão assim, sendo descartadas. Só que você está forçando a parte.
Então, normalmente aquela parte vai ficar mais dura, igual a sola do pé, vai ficar. Essa falta de flexibilidade pode mudar a leitura do desenho do vetor. Então, assim, na teoria, você pode? Pode. Mas eu posso lixar o meu dedo e você pode ficar lixando, provavelmente ele vai ficar duro, igual uma sola de pé, e a digital não vai ter digital, ou ela vai estar muito apagada, ou não vai ter mais. Agora, você vai perder sensibilidade, você vai perder. Então assim, é um trade-off, né? Se você é criminoso, tudo bem. Mas se você não. Eu costumo escalar, eu tenho um amigo que não tem digital. Cara. Não? E escalar na rocha. Porque mas veja, esse é o efeito que você faz, mas isso demora anos, né? Não é assim de um dia para noite. Porque o cara escala, tem muito tempo, etc. Como ele tem que segurar, tem que ficar fazendo tração o tempo todo, ele vai limando aquela superfície, a pele vai tendo que cada vez mais rápido produzir novas camadas para você não ficar exposto, e uma hora ela desiste, fala, não vou mais desenhar essa coisa bonita. Mas vejam que a falta de impressão digital é uma impressão digital. Então, por exemplo, se a pessoa tem cicatrizes no dedo, aquilo lá passa a ser uma característica do dedo dele. Então, se o cara cometeu um crime e deixou aquela impressão digital como uma característica lá, se ele cometer outra, aparecer aquela mesma coisa lá, ele vai se ferrar. Claro, mas se você tiver dois caras sem impressão digital, você não consegue identificar, né? Os dois lisinhos, não tem jeito. Mas deve ser raro as pessoas que não têm impressão digital, né? Então, acho que fica mais fácil de identificar. Por essas e por outras que a impressão digital já não é tão considerada hoje em dia por causa disso. Além de ser caríssimo o sistema automatizado de identificação, a diversidade é tão grande que você não consegue mais nem manter os prisioneiros, né, com cadastro de impressão digital. Imagina, se eu não me engano, 300 e tantos mil encarcerados no Brasil, multiplica isso por 10, são 3 milhões de dedos para você pôr num arquivo. Cada vez você acha que tem um crime aqui, hoje o crime acontece em qualquer estado, né, o cara é criminoso aqui no Rio, no Ceará. É isso que eu ia te perguntar. Os estados trocam esse tipo de informação? A Polícia Federal tem um sistema informatizado centralizado, tá? Mas não funciona muito bem. Te garanto que o arquivo deles deve estar defasado de uns 5 ou 6 anos, pelo menos. Tá? Eu tive um aluno de doutorado que ele terminou o mestrado lá no Instituto de Física e entrou na Polícia Científica aqui. E depois ele ficou decepcionado com o trabalho, acho que ficou uns 2 anos e resolveu sair. Aí ele foi fazer o doutorado comigo. Ele contava as coisas. Ele ia lá na cena do crime e aí ia com um cara mais experiente que ele, né, que estava muito mais tempo. Aí ele chegava lá com todo o equipamento, não, vamos tirar. O cara, esquece isso aí, tirar a impressão digital, isso não dá nada. Aí o cara que estava com ele, que era mais experiente, falava para não fazer isso, e ele falou, ninguém fazia isso. A gente ia numa cena de crime, ia lá às 3 horas da manhã, acordava, ia lá. Ninguém queria tirar, né, esse tipo de coisa. Ele falou, isso foi uma das decepções dele. Ele falou que, na prática, ninguém queria fazer esse trabalho que a gente vê no filme, lá, CSI. Depois vai levar as provas para um laboratório, vamos ver. Mas ficou super decepcionado, ele resolveu sair. Eu te garanto que isso aí não é só aqui no Brasil, não, é no mundo todo, mas ninguém praticamente colhe mais impressão digital. Agora, o DNA, você pode ter certeza que sempre que tem material biológico, o pessoal colhe com o maior cuidado, porque sabe que aquilo pode levar a esclarecimento. Como tem acontecido, né? Vários crimes foram esclarecidos com o DNA. E o DNA tem um sistema automatizado muito eficiente, que é o sistema CODES, claro, criado pelos americanos também. Tinha um sistema em inglês que poderia ser mais eficiente, mas você sabe como é que são as coisas no mundo, né? As farmacêuticas americanas englobaram o sistema automático de DNA e dominaram o mundo, e agora o mundo inteiro, até a Inglaterra, que tinha criado o sistema informatizado em primeiro lugar, está usando o sistema americano, que é o CODES. O DIS é DNA Identification System, mas o CODES é
Eu não lembro o que é o CO. Alguma coisa assim como codificação de identificação de DNA forense. Esse sistema, ele funciona com base em 16 locos de cromossomos, diferentes cromossomos, tá? Então, por exemplo, no cromossomo 18 tem um locus que tem um grande pedaço lá que é não codificado, DNA não codificado, DNA lixo. Então, uma sonda joga naquele pedaço... Combined DNA Index System. Combine, isso. Combined. Então, você pega aquele pedaço do cromossomo 18 e faz os locus 18S, não sei o que lá, e amplifica aquilo no PCR e vai procurar no teu padrão se tem naquele mesmo cromossomo, aquele mesmo sistema lá, aquele mesmo tipo de repetições, né? Chama Tandem Repeat. STR é Satellites Tandem Repeat, pequenos satélites repetitivos, é os nomes que eles dão lá, tá? Depois que você tem essa possibilidade de identificar um pedacinho do DNA, você pode codificar através de determinadas sondas. Você fala assim, eu vou estipular 16 sondas. Antigamente eram 12, agora são 16. Que os laboratórios produzem que vão em determinados cromossomos, determinados locos, pegam aqueles pedaços e amplificam no PCR, e jogam no PCR para amplificar. Se dois indivíduos tiverem aqueles mesmos 16 locos iguais, não tem dúvida que ele é a mesma pessoa, aquele que foi colhido no local do crime e aquele que está sendo examinado. Mas se tiver 12 ou 10, a probabilidade já vai ser muito grande. Para ter uma ideia, 16 locos iguais dá uma probabilidade em 10 trilhões de repetição. Quer dizer, só em 10 trilhões de pessoas poderia haver aquela repetição. Com 10, dá uma em 10 bilhões de repetição. Então você pensa assim, pô, só no mundo tem 7 bilhões de pessoas, então com 10 locos já dá para identificar. Mas estipularam aí no mundo inteiro que 16 é mais seguro. 12 já era seguro, mas eles agora acham que 16 é mais seguro. Realmente, nunca houve falha do DNA, uma vez que identifica os 16 locos, até hoje nunca foi encontrada outra pessoa aqueles mesmos 16 locos. Essa estatística é feita com base na população mundial, né? Então, tem gente que discute assim, pô, mas isso vale na África, vale na América, vale na Ásia. Tem diferenças entre as raças na porcentagem da presença desses locos característicos nas pessoas. Mas isso é tão diferente que some na estatística, tá? Então, só diz assim, aqui no Brasil, 25% tem o DNA, tem o polimorfismo no cromossomo 18S. Na Ásia, só 20% tem. Na África, tem 27%. Mas, na média, no mundo inteiro, está ali, 22%, 23%. Você repetindo análise para 16 cromossomos, você tem certeza que é impossível ter duas pessoas com aquele mesmo genoma. Então, você tem a identificação completa da pessoa. Agora, o Anderson pergunta aqui se tiver mistura. Esse é um problema do DNA. Mas existem técnicas hoje, eu não sei exatamente como funcionam, que você separa DNA de pessoas diferentes, tá? É o caso típico que era o maior problema de DNA quando tinha DNA de homem misturado com de mulher. Então, tem uma sonda específica para o DNA, para o cromossomo Y. Se tem o Y, é homem, né? Se é mulher, se não tem o Y, é homem. Então, você vai direto naquele genoma lá e já separa. Se tem DNA de homem e de mulher, você já sabe qual que é de homem e qual que é de mulher. Agora, quando são dois homens ou duas mulheres, a coisa é bem mais complicada. Mas eu sei que, através das sequências, você pode dizer quem é um e quem é o outro. Eu me lembro que, no caso da Tana, dos 199 mortos aí, foi uma dificuldade tremenda para identificar corpos, porque tinha pai, mãe, filho, às vezes, no voo. Você fazia o DNA, você conseguia um pedacinho só do DNA, porque os caras estavam tudo
tudo queimado, né? Praticamente Queimado. se tirava uma célula, às vezes, do corpo para fazer a análise, e aí você fazia de outro corpo, dava o mesmo. Pô, que gozado, pai e filho, pai e mãe acabava não sabendo quem era um, quem era o outro. E fora a mistura, né? Que tem gente que se fundiu dois corpos num só, num rolo danado. Mesmo assim, se conseguiu identificar pelo DNA 195 pessoas. Faltou 5 pessoas. Claro que essas 5 pessoas deviam estar lá, os restos dele, mas não foram encontrados. Mas foi uma vitória enorme. Nós montamos um banco de dados especialmente para o desastre da TAM, né? Chamando parentes, pai, mãe de todo mundo que estava no voo lá para fornecer material. Olha, Grini, o Raimundo perguntou se é possível ocorrer acidente no PCR, e eu respondi para ele que é difícil, que não, porque eu coloquei aqui só os níveis do equipamento. Porque eu cursei 2 anos e meio de biologia antes de ter que sair, e até a gente que era estudante fazia e dava certo. Eu não entendi, qual foi a pergunta do... É porque o Raimundo perguntou, é possível ocorrer acidente no PCR e modificar sim, o DNA? Tá. Não, cara, não. É assim, Não, você tem que mal usar o equipamento muito mal usado para dar erro, que até estudante inepto igual a gente conseguia. Já está respondido aí. Tá. Viu, Negrinho? Eu fiz uma especialização em perícia forense computacional. Então, aquela parte que você falou da cadeia de coisa, a gente faz também, porque quando o perito recebe, por exemplo, um HD que vai precisar ser analisado, porque o cara apagou coisa, o cara fica passando pornografia infantil, a polícia bate na casa dele e ele apaga. Aí o cara tira o HD, a gente copia uma imagem, a gente tira o hash do HD, a gente tira o hash da imagem. Se os dois casam, porque os dois são iguais. O HD pode ser guardado. Aquela imagem, eu vou fazer tipo PCR, eu vou duplicar ela e vou guardar ela no local a salvo. Tiro o hash da nova. Essa nova é igual? É igual. Aí eu abro a imagem com certas ferramentas. Uma bem conhecida, bem boa de usar, que é de grátis, é o Sleuth Kit para linha. Ele vai te mostrar o HD do cara igualzinho você está navegando no Windows, quando tu clica lá na janelinha, meu computador, não sei o que. A diferença é que ele vai mostrar tudo que o cara pagou, tudo que o cara fez. Não dá para se esconder, cara. A gente restaura arquivo, faz um monte de coisa. E aí, quando eu restauro um arquivo, eu tenho lá a data da modificação. Se ele está apagado, aquela data significa a data que o cara apagou, data e hora. Claro. Uhum. Aí eu recupero aquele arquivo numa outra pasta, gero um hash dele e gravo aquela informação. O Sleuth Kit faz um metadadozinho para mim, e aquele metadado depois eu mando. Então eu falo para ele, olha, esse arquivo estava dentro desse HD, foi recuperado, está aqui o hash dele, e ele foi apagado em tal data. Então a gente faz toda essa cadeia de coisa para poder mandar, exatamente para poder entrar no processo. Por isso que o pessoal usa furadeira ou joga dentro do micro-ondas, né? Isso dá para fazer com celular também? Se formatar, eu acho que aí você não consegue. Né? Recupera tudo. Mesmo formatando? Fazendo mesmo formatando. Assim, aquela formatação de baixo nível, escrevendo a formatação rápida, né? Aí não. A formatação... Dá para recuperar a formatação de baixo nível com bastante trabalho, porque assim... Mas mesmo HD... que zero em todas as posições lá? Dá, porque assim... Esse HD de disco, esse HD antigão, ele tem uma onda portadora. Quando você grava o zero, você eleva a crista da onda numa certa altura, que é só a portadora. Ela vai sempre existir, não pode ter nada ali. O 0 é dessa altura, o 1 é dessa altura. Quando você apaga, ele apaga até... Então, assim, você faz... É um pouco mais difícil, porque você vai usar a ferramenta específica, que eu vou literalmente você vai abrir o HD e tirar o disco de lá, porque não serve a controladora do HD, ela vai sempre ficar te falando que não tem nada lá. Você vai colocar num equipamento, o equipamento vai ler trilha a trilha, e ele vai ver pequenas diferenças. Está um pouquinho acima da portadora, um pouquinho acima do lado. Se um pouquinho acima do lado é um pouquinho menor, é porque aqui era um 1 e aqui era um 0. Então você consegue remontar. O trabalho não compensa o custo de fazer.
mas que é passível Passar a furadeira e jogar no micro-ondas. E jogada no micro-ondas. Esses SSD e essas memória NVE mais rapidona de hoje, elas são um pouquinho mais complicadas de recuperar, porque ela é um sistema eletromecânico. Dentro da pastilha existe um nanocomponente que literalmente é um pininho. Então eu passo corrente, eu levanto, aí ele gera uma resistência nessa corrente, eu leio como um 1 aqui. Se eu quero um 0, eu inverto a corrente, o pino deita, ele cola de novo, e aí eu passo a corrente, não tem resistência nenhuma, eu falo, beleza, isso é um 0. Então quando você apaga alguma coisa no SSD ou quando você formata um disco, quando você apaga não, que apaga é um pouquinho diferente. Quando você formata um disco é mais difícil. Se você fizer uma formatação completa do Windows, ou uma formatação no Linux, mandando check-up de bloco, o que ele vai fazer? Ele vai literalmente gravar zeros em tudo. Aí ele literalmente deita os pininhos todos, que nanopininhos vão deitando, de novo. Quando você apaga, é porque depende do file system. Por exemplo, aqueles file system antigo de DOS, o FAT, ele no comecinho do disco tem uma tabela que ela diz assim, olha, esse arquivo é só um endereço, ela fala assim, esse arquivo começa aqui no disco e termina aqui, esse aqui. Quando você apaga, eu vou lá e só apago o índice da tabela, eu não limpo o disco, então o arquivo está lá, ele é recuperável. O NTFS é uma tabela um pouco mais complexa, se eu não me engano ele tem uma estrutura em árvore, então ele é um pouco mais eficiente, mas ele continua tendo aquela árvore. Você não apaga no disco se você não precisa. Você vai lá e apaga no índice. E reequilibra aquela árvore. Todo file system praticamente assim. Os de Linux, XT, o XFS. O XFS é uma bitree. Ela é uma tabela com listas dentro, um pouquinho mais complexa. Mas a complexidade só te faz ganhar tempo na hora de procurar arquivo. Porque, na verdade, na apagar, tu vai lá e apaga um item daquela lista, daquela nó daquele arquivo e acabou. Não fica limpando o disco à toa. Porque, assim, a diferença entre esses HD, SSD e NVE e coisa, para os HD antigos, esses SSD, eles conseguem fazer até 100 mil operações por segundo. Eles chamam 100 mil IOPS, né? Input, output, system, não sei o que lá, cada operaçãozinha ele faz. Aqueles HDs antigos, os mais eficientes faziam 200. Então, quando se construiu esses sistemas de arquivo que a gente usa hoje, estava exatamente isso. Eu vou na formatação do HD para pagar o índice, depois eu vou lá no arquivo e vou gastar N operações para pagar cada sequência de 512 bytes. Então, não tem por que fazer isso. Se apagar um arquivo, apagasse no disco, cara, você ia dar um Dell e ia tomar um café e voltar, porque aqueles discos, ia ficar uma vida. Então o que o cara fala? Apaga no índice, ninguém vai ver e tá bom. Então ele fica lá. Então HD, quase tudo é recuperável. Esses SSD e coisa parcialmente, depende da forma como foi apagado. Se o cara formatou... Como é que dá para fazer, Igor? O celular é um pouco mais, mas tem jeito. Eles têm umas ferramentas que você faz o root no celular, então você passa a ver aquele file system não como usuário. Quando a gente pluga hoje, ele usa um tipo de sistema de arquivo especial que ele oculta certas pastas para o usuário não apagar coisas importantes do sistema. É um Linux que roda um Java dentro. As primeiras versões do Android, pelo menos, tudo, a raiz. Então o cara podia apagar alguma coisa do sistema, então ele perdia tudo. Hoje não se faz mais isso. Já tem muitas versões, na verdade. Ele liga, ele monta um file system falso para você, ele fala assim, tá, tem isso aqui, ó. E é o que ele permite o usuário usar. Então o que a gente faz? Roteia o aparelho, ou seja, se dá acesso de root para o usuário, pluga ele e faz igual um HD. Copia o file system inteiro, tira um hash, pede para gerar um hash do celular, ele vai dar um hash, pede para gerar o hash daquela imagem que você criou, daquele... É o mesmo, você desliga o aparelho e você faz a análise em cima daquele hash. Você tem todo o file system igual um HD. E o celular, os Androids são um Linux rodando um Java. Então, assim, basicamente a mesma coisa que você está vendo. Você está vendo um Linux, só que as aplicações todas rodam de Java, mas é igual a analisar um HD.
Os da Mac são mais chatos porque o file system deles é diferente, o sistema operacional é diferente, mas o iOS é uma versão do macOS. É um SO também. Se você rotear um celular da Apple, colocar, você faz a mesma coisa, cria uma imagem dele como se fosse um HD inteiro. Também, né? Oi? É a base de um Unix. É a base do BOS, né? Então, assim, você vai tratar ele mais ou menos como um HD. Quando eu fiz a especialização, a gente leu alguns artigos até um pouco antigos, de 96, 97, 98, que era de uma universidade australiana que é top no mundo de perícia forense e computacional, que o cara falava que o mais difícil de fazer era de Palm OS. Porque o Palm, você tem que gerar a imagem e desligar o Palm na hora. Porque toda vez que ele roda o clock dele, toda vez que ele roda o relógio dele, o hash que vai ser gerado é diferente. Então é difícil você gerar a cadeia não dá para investigação para você dizer, essa imagem que eu analisei pericialmente é este Palm. Porque se você ligar ele de novo, ele vai te dar outro. O cara fala, não é, ele vai gerar outro hash, não é igual. Então é meio. Eles tinham umas técnicas malandrinhas para conseguir fazer para poder identificar, mas todos os outros equipamentos funcionam mais ou menos igual. Você coloca, você vai tratar ele igual um HD, você vai dar um DD. Alguns você vai ter que literalmente instalar uma ferramenta nele para que ele permita você fazer isso, você copiar ele inteiro, firmware, tudo. O que o usuário tem acesso e o que o sistema operacional tem acesso. Copia tudo, gera uma imagem daquilo, gera uma imagem do celular, fala, olha, é o mesmo hash? Pode guardar o celular que ele agora... E aí, a partir daquela imagem, você faz análise. E a ferramenta é a mesma, porque o file system que usa nesses Android, inclusive que foi implementado, se não me engano, pela Samsung. Eu esqueci o nome, JFS, alguma coisa assim. Que ele é próprio para trabalhar com memória de tipo SSD, né? Essas memórias tipo memória, não trabalhar com uma flash. Trabalhar com flash, não trabalhar com disco físico, porque ela evita escrita redundante, evita para você, porque essas memórias flash, elas têm um tempo de vida, né? Ela tem uns números de escritas que você pode fazer nela. Então, para evitar você ficar gravando coisa à toa, ela tenta o file system fica falando, agora é hora de escrever, vai escreve tudo. Mas é um file system bem conhecido e bem fácil de você trabalhar com as ferramentas de periciamento. Não é difícil, não. E o do macOS também. O iOS também tem um file system que não é muito complicado de trabalhar, não. A gente trata eles igual um HD. Eu estava falando com um colega que trabalha na Polícia Científica, nessa área justamente de informática, né? E ele falou que receberam um programa novo agora, que é exclusivo, vendido apenas para a polícia, que a Polícia Federal tem, as polícias estaduais também, que recupera arquivos de SSD, faz eu não entendo muito disso, então nem pedi muito esclarecimento, mas que tem arquivos novos que são especialistas, né, em levantar gravações apagadas de SSD. É possível que tenha. Eu também não saberia explicar. Eu também não... Assim, o SSD, como é que ele funciona? Eu tenho bancos de memória flash e eu gravo alguns, mas eu nunca ocupo a memória inteira. Então, quando você compra um disquinho de SSD que ele fala, esse disco tem 256 GB, ele tem mais, na verdade. Ele tem que ter uns bancos de spare, né, uns bancos de reserva. Porque a forma como ele faz essa gravação, quando ele vai movimentar coisa de área, ele usa aquele banco de spare. E você não pode usar ele inteiro. Quanto mais cheio tiver um SSD, pior é o desempenho dele. Eu imagino que uma ferramenta para recuperar vai tentar se utilizar desses bancos spare, né? Ele vai falar aquilo
Você não deixa ninguém ler, deixa eu ler aqui, porque provavelmente vai ter informação lá que foi, que foi usado temporariamente, coisa que você... E os SEOs hoje em dia têm uma ferramenta que eles chamam de TRIM, que eu não lembro o que o acrônimo quer dizer assim. Ele indica para o disco que áreas ele não está usando mais, exatamente para ele poder usar de spare enquanto ele não encheu o disco inteiro. Então ele zera aquelas áreas. Eu imagino que o meu, por exemplo, é um Linux. Eu programo ele para fazer o trim semanalmente. Então, uma vez na semana, ele aponta para a controladora do HD falando assim, olha, limpa no meu índice. Se o cara pegar esse HD no meio da semana, vai ter dado lá que não foi apagado, né? Que ele é passivo de recuperação, né? Imagina que essa ferramenta deve ser utilizada esses pequenos truquezinhos que os SEOs fazem para não ficar o tempo inteiro gravando em disco, né? Pode ser, não tenho a mínima ideia. Posso até perguntar e numa próxima vez eu dizer o que mais ou menos ele falou. Tem uma última pergunta do Raimundo aqui, né? Aliás, é uma sugestão, né, Raimundo? Para impressão digital, poderia-se fazer uma classificação parecida com a manual. Na verdade, a classificação da impressão digital manual, ela não funcionou na área informatizada, né? No sistema informatizado. O sistema que funcionou, foi esse que o Igor falou, sistema de vetores. A imagem não é gravada, são gravados pontos característicos da impressão digital ligados por determinadas desenhos, né? Por exemplo, um losango mais um triângulo e tal, aquilo lá que é guardado. E quando você vai buscar um padrão, você primeiro examina aquela impressão digital do suspeito, identifica quais são aqueles padrões vetoriais lá, aí você vai no banco de dados procurar aquilo. Você não usa nenhuma daquelas classificações, nem de Vucetich, nem de Henry, nem nada, que elas não vão servir para mais nada. E uma das razões que o sistema automatizado de impressão digital não funcionou foi isso aí, né? Quando você pega uma impressão digital no local de crime, primeiro, você não sabe de que dedo é. Então, você tem que comparar com 10 dedos de todos os indivíduos que estão no teu arquivo. Segundo, você não sabe se aquela impressão está de ponta cabeça, está de lado, está de um lado ou de outro, se é um fragmento, se é inteiro ou se não é. É mais uma dificuldade tremenda para você colocar ela no mesmo sistema de referência, no mesmo eixo, vamos dizer assim, XY, daquela que você vai comparar. E com isso, as dificuldades são tamanhas, tanto mais os borrões que ela tem, que você tem que eliminar do desenho e tudo, acabou deixando a impressão digital um negócio do passado, praticamente. E olha, se você analisar friamente, ela é mais eficiente que o DNA, porque é a única coisa que distingue gêmeos, por exemplo, o DNA não distingue. Gêmeos univitelinos, não? O DNA não distingue. Não, mas hoje em dia, essa parte computacional não seria um problema, né? Porque com esses algoritmos de aprendizado de máquina, para identificar esses padrões, seria muito mais rápido hoje, né? Muito mais simples. Eu não sei te dizer, eu não meto isso já faz... Tudo grande na época era digitalizar tudo e criar um banco de dados, de vetores ou de características, sei lá, para você sair buscando depois, né? Não, porque isso foi digitalizado, o arquivo... A identificação facial, ela funciona assim, né? São vetores criados, você guarda aquela informação vetorial e depois só sai comparando álgebra linear, né? Sai comparando os vetores. Isso também funciona assim também na área da voz, análise vocal, aquele programa que eu falei de identificação vocal, ele funciona assim. Mas serve você separar um grupo entre grupos muito grandes, entende? Mas você não individualiza. A impressão digital também, você pode separar uma entre 100, mas aquela entre as 100 qual que é, você tem que ir no MOOC mesmo. Tem que ir uma por uma, que senão o computador não consegue chegar à definição. Porque, veja bem... Mas acho que não investiram muito mais nisso, porque é só uma questão de você treinar melhor a sua máquina. Você né? tem ideias de quantos crimes foram solucionados com impressão digital?
sei lá, no estado de São Paulo, no Brasil? Não, Dá não, pra chega, ter uma não ideia? chega a 1%, isso eu te garanto, Maurício. Não chega a É. 1%. Agora, no Rio de Janeiro, fizeram um teste, tá? A gente estava com um projeto para implantar aqui em São Paulo esse negócio, mas o custo foi tão elevado que a gente desistiu. Aí eu fiz um novo projeto regional, ou seja, a capital ia ter um sistema EIFES, um sistema automatizado, a região de Campinas teria outro, a região de Piracicaba teria outro, a região de Presidente Prudente teria outro, só com os bandidos do pedaço lá, que aí reduziria bem. Mas aí combateram a ideia, porque embora ficasse muito mais barato, quem pediria um bandido daqui e matar em Campinas, né? Realmente ia ficar um negócio meio incompleto. Mas no Rio de Janeiro, bom, mesmo assim, fizeram a digitalização de todas as impressões digitais que existiam no estado de São Paulo. Isso já custou uma fortuna, para lá de 500 milhões de dólares na época, hein? Dizem que foi dinheiro jogado fora, mas alguém deve ter ganho em cima disso, não tenho dúvida. De qualquer forma, até 2003 ou 2004, todas as impressões digitais que estavam no banco de dados de São Paulo foram digitalizadas e estão lá digitalizadas até hoje. Só não tem como buscar automaticamente. Ou seja, não serve para nada. E o vem para a biometria da eleição aí, da urna eletrônica? Eu nem sei como funciona isso, Vamos mas eu cadastrar acredito, todo mundo? eu acredito que seja, acredito que seja o mesmo sistema vetorial aí, porque não pode ter outro sistema de identificação, a não ser o da íris humana, não sei como é que funciona o da íris, parece que esse não é vetorial, esse é 3D, alguma coisa assim, né? Mas, É exatamente o que, que o Anderson colocou assim, ó. A digitais, assim, a digital digitalizada, aquele desenho, ele serve pouco realmente para você fazer pesquisa. Você teria que rodar você teria que fazer uma inteligência artificial que ficasse gerando análise em cima daquele. Quando ela começasse a gerar o mesmo vetor que você tem no leitor moderno, aí você fala, beleza, agora essa inteligência sabe como gerar esse vetor. E aí mandar ela ficar trocando aquele monte de imagens por um monte de vetores, né, para isso funcionar. E aí, assim, quem vai fazer isso, né? não, imagina que entram 200 dedos por dia para exame. É uma coisa que se tornou impossível, não teve jeito. Você ter outro projeto que nós fizemos aqui era identificação balística automática, né? Isso funciona. Na Colômbia fizeram e deu certo. No Rio de Janeiro fizeram, não deu certo. Aqui a gente não fez porque eu fiquei receoso de que Mas, o preço Negrinho, o seria... que dá certo no Rio de Janeiro, Negrinho? Hã? O que dá certo no Rio de Janeiro? Mas o gozado é que sempre investem lá, sabendo que não vai dar certo, entende? Porque lá desvia mais dinheiro. O Deve ser por isso. Deve ser por isso mesmo. Mas eu sei que o Rio de Janeiro comprou um sistema automatizado balístico tridimensional, fantástico, né? Ele fazia foto tridimensional de uma bala ou de um estojo, depois planificava esse estojo pelo mesmo sistema de algoritmos aí de vetores, ele guardava aquela imagem tridimensional. E aquela imagem continha uma informação imensa, de maneira que se um outro dia passasse uma bala daquele mesmo revólver pela análise, ele ia buscar no banco de dados exatamente essa arma foi a mesma que foi usada naquele crime. Na Colômbia, diversos crimes foram esclarecidos com esse sistema aí. A Colômbia comprou 12 desses aí. Os Estados Unidos tem uns 100 sistemas IBIS, né, que eles chamam, IBIS, Sistema Integrado de Identificação Balística. O produto não é americano, é canadense. Mas é claro que os Estados Unidos tomou conta disso e vendeu para o mundo inteiro. Aqui em São Paulo, eu fiz uma conta. Por dia, entravam 25 a 30 armas de fogo para exame. Por dia. Você demorava mais ou menos uns 60, 70 minutos para digitalizar cada bala para botar no sistema.
Cada Então, bala 70 minutos. cada bala, e mais o estojo, né? Pistola você tem que colocar bala e também o estojo. Então, você praticamente tá sempre atrasado uns 2 meses em relação ao que estava entrando. E a coisa ia se acumular. Por arma. Por arma, você não conseguiria. Não, na época tinha, sem exagero nenhum, eram mais de 1.300 armas por mês examinadas só na capital de São Paulo. Só na capital. Então, imagina quantas balas, quantos projéteis que vinham para o exame, um negócio assombrosamente alto, né? Tanto que o diretor de balística lá do FBI esteve aqui com a gente, quando ele estava pensando em fazer estava fazendo esse projeto aí, e quando ele desceu no laboratório, ele falou: nossa, vocês têm aqui mais de 50 armas, isso aqui é uma produção anual de vocês. Ele falou: não, essa é diária. O cara quase morreu. Ele falou: não é possível. Então, vocês devem ser os peritos mais conhecedores de armas no mundo, porque nem no Irã, no Iraque acontece isso. Mas era verdade. Só de armas apreendidas pela polícia, que estavam envolvidas em crime, que foram apreendidas com o cara sem porte de arma, que estavam envolvidas em tráfico de armas, tráfico de drogas. É um negócio assombroso. Então, não tinha como Se você... a polícia não fizesse vista grossa... Pois é. Seria bem pior. Muito pior, pois é. E acontece que, bom, Gorô, o custo na época, em 2001, 2002, quando estava fazendo esse projeto, já estava em 5 milhões de dólares naquela época. 5 milhões de dólares. E ainda não tinha, não contava com o sistema, tem 2 sistemas balísticos, um é o chamado Brass Track, o outro é o Bullet Track. Um examinador de balas, outro de estojos, né, de cápsulas. Sem o de cápsulas, a gente falou: não, vamos deixar o de cápsulas fora por enquanto, vamos pôr só o de balas. 5 milhões de dólares naquela época, só na capital de São Paulo. Aí a gente pensou que ia ter que ter estação de trabalho em Campinas, em Araçatuba, em Ribeirão Preto, porque os caras iam trazer a bala para cá para pôr no microscópio, ia ter que capturar lá a imagem. Então, resultado: inviável. Mais de 70, 80 milhões de dólares, o governo jamais investiria isso numa área dessa. E outra, não dá voto. Pelo contrário, pode tirar voto, né? Porque todos os bandidos iam ser identificados e não iam votar mais no governador. Não, agora, isso ia enrolar um monte de prefeito e de governador, né, cara? Mas um dos boicotes contra o sistema automático de identificação balística foi da própria PM. Eu posso dizer por quê? Não precisa, né? O que tinha de bala de PM perdida por aí. Da arma reserva. Só para isso. Pois é. Isso aí mesmo deve funcionar muito bem num país tipo Liechtenstein, né? Eles compram uma máquina dessa e usam uma vez por ano. Exatamente. O cara agora, mesmo sem o sistema automático, a gente identificou 3 PM que participaram de mais de 10 chacinas pela arma. Eles sempre usavam a mesma arma, então colheu bala numa chacina, 5 pessoas, 5 vítimas. Na outra chacina, mais 3 vítimas. Na outra, 8 vítimas. Tudo com as mesmas balas do mesmo revólver. Chegou uma hora que os caras foram presos, a hora que foi feito o exame, bateu todas aquelas mortes nas costas do cara lá. 3 PMs. Os caras estão presos até hoje, que eu saiba, né? Estão condenados 90 anos. Morreram na cadeia, né? Com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, eu vou precisar me ausentar porque eu estou morrendo de fome, tá? Então, a próxima... Negrini, só para terminar essa história da bala, aí tem um filme do Batman, eu não sei qual que é, Cavaleiro das Trevas, eu acho, que ele recorta um tijolo, assim, onde o bandido tinha dado um tiro, e ele reconstrói a bala a partir do buraco no tijolo. O cara é bom, cara. O tijolo estava em formação ainda, estava
Ele Não, deixou. o tijolo estava lá na parede. O cara deu um tiro no tijolo, ele recortou o tijolo e reproduziu a bala que deu origem àquele buraco. Isso, Caramba. ele deve ter tirado Você sabe o equipamento do bate-cinto dele e já analisou na hora ali, né? Você sabe que quando a bala bate no osso, já não dá mais identificação, né? Cria aquelas estrias falsas, porque raspou no osso, já não dá mais para identificar. Imagina ele tira do tijolo, então. Ele pode ter identificado o tijolo, mas a bala. Mas ele é o Batman, né? Claro, aí é diferente. Então, pessoal, foi um prazer. Vou tirar mais cedo hoje, porque não tive tempo de fazer a comidinha antes. E na próxima a gente volta aí com. Beleza. Espero Mais que discussão na de ciência. próxima o Greg venha falar.